Olá, estudantes, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje eu vou enviar para vocês a correção da atividade 8 da semana passada. Atividade esta que foi enviada para a gente fechar o conteúdo falando sobre planejamento familiar e as ISTs, que são as infecções sexualmente transmissíveis, mas trabalhando nessa atividade principalmente a questão da interpretação das informações contidas em gráficos, onde eu coloquei 2 gráficos para que vocês pudessem analisar. Um gráfico falando sobre a quantidade de casos registrados de AIDS e HIV em crianças de 0 a 5 anos no estado de Goiás, sendo esse gráfico tirado do boletim epidemiológico divulgado pelos órgãos competentes responsáveis pela divulgação desses dados no nosso estado. E o segundo gráfico eu trouxe para vocês o número de infectados em relação à população geral, só referente à taxa de detecção de HIV, sendo o primeiro gráfico entre 2007 e 2019 e o segundo gráfico entre 2007 e 2018. E com base no comportamento desse gráfico, na forma como esse gráfico é apresentado, como forma de estimular a interpretação, a investigação de vocês acerca de coletar dados dentro de um gráfico, eu passei alguns questionamentos. Muitos conseguiram resolver, muitos conseguiram concluir a atividade com 100% de acerto. Eu fiquei muito feliz, mas ainda assim, muitos ainda precisam me enviar. E vamos relembrar que nós estamos na reta final para finalizar esse ano letivo e eu preciso que vocês participem. Lembrando que as medidas, que as ações que nós estamos desenvolvendo com vocês agora serão para que a gente continue esse trabalho de forma efetiva em 2021. Principalmente com vocês que nos anos que o ano que vem serão motivo de muita atenção na nossa escola. Então, eu vou começar com vocês a correção e aí quero que vocês prestem bastante atenção no comportamento dos gráficos para que vocês consigam tirar os dados que vocês irão precisar. Vamos lá? Então, vamos lá, pessoal. Na questão 1, nós temos um gráfico que vai trazer o número de casos registrados de AIDS e HIV em crianças de 0 a 5 anos entre 2007 e 2019. Lembrando que esse gráfico foi retirado do boletim epidemiológico, que traz dados sobre os índices detectados, os casos registrados de HIV e AIDS no estado de Goiás apenas, nesse caso, entre 2007 e 2019. Então, com base nesse gráfico, a gente vai responder a questão 1, e a questão 2 vai trazer outro gráfico, onde vai ter o número de casos e o nível de detecção apenas de casos de HIV na população em geral entre 2007 e 2018. Então, a questão 1 vai pedir para você analisar o gráfico da questão 1 e, com base nisso, a gente tem 3 itens para serem analisados e discutidos. Vamos lá. Item A. A transmissão vertical do HIV, da mãe para o filho, é uma realidade que preocupa os órgãos de saúde e contribui ainda mais para a disseminação desse vírus tão debilitante. Com base no gráfico da figura 1, eu preciso saber em qual ano, entre 2007 e 2018, registrou-se mais casos de HIV em crianças, que é a população considerada nesse gráfico. Primeira coisa que vocês têm que fazer é observar que eu vou ter 2 barras no gráfico. Uma barra referente aos casos de HIV e a outra barra referente aos casos de AIDS. Tem uma legenda no gráfico que vai mostrar o seguinte, que a barra verde vai ser referente aos casos de AIDS e a barra vinho vai ser referente aos casos de HIV. E a questão quer saber em qual ano o número de casos de HIV, ou seja, a barrinha vinho, foi maior. Então, eu vou pegar a barra vinho e vou analisar em qual ano ela se sobressai em relação às outras, ou seja, entre 2007 e 2018, qual foi o ano em que a barra vinho mais esteve elevada e, consequentemente, eu tive mais casos de HIV. Observando o gráfico, eu vou colocar aqui para vocês, vou marcar essa área, eu pude observar que em 2009, foi o ano que eu tive mais casos de HIV, onde eu tive 4 casos registrados. Lembrando que foi entre crianças de 0 a 5 anos, que provavelmente foram infectadas por transmissão vertical. Então, a resposta correta é no ano de 2009. Item B traz o seguinte:
Sabendo que a AIDS é consequência do agravamento do quadro de um paciente detectado com HIV, em que ano apresentado no gráfico observou-se o maior número de diagnósticos de AIDS? A AIDS, pessoal, vai ser a barrinha verde. Então, vocês vão pegar o gráfico e vão analisar na barrinha verde qual ano eu tive mais casos registrados. E aí, vocês vão observar que no ano de 2013, eu tive muitos casos de AIDS. Eu tive 8 casos registrados, o dobro do número de casos de HIV. Mas lembrando que a pessoa, para ter AIDS, ela tem que ser previamente portadora do vírus HIV. Então, nesse caso, o ano que a gente mais observa casos registrados de AIDS foi no ano de 2013, onde nós tivemos 8 casos registrados. Agora, vamos para o item C. É correto afirmar que toda criança diagnosticada com AIDS é portadora do HIV? Justifique sim. Como eu já falei na questão anterior, a AIDS é a síndrome da imunodeficiência adquirida. Ela vai acometer organismos portadores do vírus HIV, que é o vírus da imunodeficiência humana, mas que não estão realizando o devido tratamento com os antirretrovirais e a saúde acaba sendo muito debilitada, porque o HIV é um vírus que vai atacar principalmente o sistema imunológico, ou seja, tornando o organismo vulnerável a várias infecções. Então, a pessoa, quando ela é diagnosticada, sabendo que está infectada, ou até mesmo quando não sabe, não faz o tratamento, ela pode sim desenvolver a AIDS, que é um quadro bem mais complicado de ser tratado. Por quê? Porque o organismo ficando muito debilitado, ele abre espaço para o surgimento de doenças oportunistas, que vão aproveitar essa debilitação do corpo para entrar ali e causar mais danos, como a gente tem a tuberculose, a pneumonia e a histoplasmose. Então, sim, toda pessoa que é diagnosticada com AIDS, ela é sim portadora do vírus do HIV. Vamos para a questão 2? Na questão 2, pessoal, pede o seguinte. No gráfico representado na figura 2, temos o número de casos e a taxa de detecção por ano de diagnóstico de um público X. Sobre as informações constadas no gráfico, responda. Esse gráfico ele vai trazer o número de casos entre 2007 e 2018 apenas de HIV ou AIDS. Deixa eu ver aqui para vocês. Apenas de HIV. Na população em geral. Essa informação está expressa tanto na legenda quanto no título do gráfico. E aí, com base nessas informações, vocês têm 2 itens para responder. A. As informações no gráfico referem-se à população em geral ou um grupo em específico? Ou seja, eu me refiro a uma população no geralzão, ou crianças, ou adultos, ou pessoas com menos de 45, mais de 45, como funciona isso? Justifique. Esse gráfico, como eu acabei de falar para vocês, ele refere-se à população em geral. E como você sabe disso? Porque está escrito tanto no título do gráfico quanto na legenda. Por isso a importância de vocês visualizarem e lerem com atenção as informações contidas na legenda e no título do gráfico. Por quê? Porque vai trazer informações sobre os dados que serão apresentados. Então, eu coloquei essa questão para realmente estimular, mostrar o quanto a leitura minuciosa e a interpretação dos dados é importante para vocês responderem as questões, porque não somente os dados ali nas barras, nas linhas dos gráficos são importantes. O que está na legenda, está nas descrições, também deve ser lido com muita calma. Então, letra B. Analise o gráfico e identifique em qual período o número de casos de portadores de HIV registrados superou o dobro de registros em relação ao ano anterior. Você vai comparar todos os anos e vai observar para os períodos que houve um crescimento, por exemplo, de um ano para o outro, em qual dessas situações que o número mais que dobrou de um ano para o outro. Então, vamos supor aqui, em 2009 eu tinha 200 casos. Em 2010, eu tinha 460 casos. Então, de 200 para 460 ou 450, esse número mais que dobrou. Então, se esses dados estivessem no gráfico, você colocaria, olha só, entre 2009 e 2010, os casos mais que dobraram. Por quê? Porque eu tinha 200
casos e agora eu tenho 460. Quando você pega o gráfico, eu vou colocar ele aqui para vocês, vocês vão observar que entre 2012 e 2013, o número mais que dobrou. Por quê? Em 2012, eu tinha 251 casos. Em 2013, eu tinha 559. Então, o número mais que dobrou. E é muito fácil você observar no gráfico, porque como o aumento é muito grande, e a gente não observa esse aumento em outros intervalos do gráfico, fica bem fácil da gente visualizar. Então, você vai colocar aqui entre 2012 e 2013, o número de casos de HIV na população em geral mais que dobrou, partindo de 251 a 559 casos, no intervalo de 1 ano. Eu espero que vocês tenham entendido. Quem não tiver feito ainda, por favor, tente fazer dentro das possibilidades de vocês. Me procurem caso tenham qualquer dúvida. E uma ótima semana. Bons estudos!